Fala pessoal, seja mais uma vez bem-vindo ao canal Cultura Reformada, sou eu, o pastor Ademir, de volta. Dessa vez estou fazendo um vídeo em resposta a alguns irmãos que comentaram em alguns vídeos aqui do nosso canal, beleza? Aproveita se você não é inscrito, tá chegando agora, se inscreve, seja muito bem-vindo, tá bom? Tem muito material aqui e não se preocupe porque muito material ainda vai ser produzido, não é? Materiais muito bons. Então esperem que em breve teremos aí aula de catequese, catecismo de Heidelberg e também o catecismo de Heidelberg nesse sentido não é narrado aqui, não é sendo lido no caso, né? Na minha voz, né? Então aguardem, certo? Eu quero agradecer então inicialmente aos comentários de alguns irmãos aqui. Não vou prometer responder todos agora porque é muita coisa para responder, né? E eu agradeço aos irmãos. Então eu quero agradecer aqui já de antemão o irmão Rafael Ferreira, o perfil chamado Aletheia e ao Roberto Beto. E também uns mais recentes aqui, que é o Marcos Barros, não é? Creio que esses irmãos sejam batistas, não é? Aliancistas, não é? Então, eu agradeço. Muito obrigado pelo comentário. Isso ajuda muito, né? Muita informação que vocês trazem e nos trazem um pouco mais de conhecimento sobre a tradição de vocês. E também o Ezequiel Tavares, né? Eu não vou responder isso agora, viu, Ezequiel? Depois eu respondo. Porque eu já estou engatilhado com algumas coisas aqui. E esses irmãos que já perguntaram antes, eu quero já responder, porque eu já estava nesse assunto mesmo, né? Depois eu faço um vídeo para responder o irmão também, beleza? Vamos então aqui para os comentários dos irmãos. Começando pelo irmão Rafael Ferreira. Ele diz bem assim: primeiramente, não existe batistas. Existem igrejas batistas. Deste modo, cada igreja batista é autônoma. Logo, é impossível determinar a confessionalidade de maneira genérica. Há igrejas e pastores batistas reformados e outros não. Há batistas aliancistas e outros dispensacionalistas. É o mesmo que ocorre com presbiterianos pentecostais. E você não vai afirmar que os presbiterianos são pentecostais. Além disso, as confissões batistas do século XVII são reformadas. Os escritos do Dr. Gil, não é, são reformados. Essa primeira parte aqui, então, do comentário do irmão Rafael Ferreira. Primeiro, irmão, eu acho que o irmão percebeu que quando eu falei citando batistas não são reformados, eu estava me referindo especificamente ao grupo batista, né, ou aos batistas, ou às comunidades batistas que são aliancistas e que nesse sentido, subscrevem, né, os 5 pontos do calvinismo, que eu prefiro chamar de monergistas, não é? Tá? Então eu não estou tratando isso de maneira genérica, não, porque eu conheço, né, muitos batistas que são até arminianos, então, e também pentecostais, né? Então, assim, eu sei que não é uma coisa só, tá? Então, por favor, se por acaso ficou parecendo isso, que eu tratei a coisa de maneira genérica, perdão, não quis tratar assim. Eu sei muito bem como que é, tá? Muito bem. Ele fala, há igrejas e pastores batistas que são reformados e outros não. E até usar um exemplo aqui, né? É o que ocorre com presbiterianos pentecostais. E você não vai afirmar que os presbiterianos são pentecostais. Então, de fato, não tem como eu afirmar que presbiterianos são pentecostais. Eu posso dizer o seguinte, que por mais que alguém se separe, não é, de uma denominação, de uma confederação de igrejas, e plante o seu próprio ministério, funde o seu próprio ministério, se a pessoa se colocar o nome de presbiteriano nesse sentido, eu não reconhecerei como presbiteriano. Por quê? Porque, historicamente, não é, existe uma herança presbiteriana. Então, para mim, presbiteriano é somente aquele, não é, ou aquela comunidade que subscreve, não é, os padrões de fé de Westminster, que não são continuistas pentecostais. Então, se algum grupo que se dá o nome de presbiteriano não subscreve os padrões de Westminster, não é, e tornou-se avivado, renovado, pentecostal, largou o presbiterianismo. O presbiterianismo é só um rótulo nesse sentido para ter um tipo de identificação, mas não tem nenhum peso histórico, porque a confessionalidade foi abandonada. Então, eu sei que existe isso, né? O irmão está dando aqui como um exemplo, na verdade, mas eu aproveito para falar, né, que eu sei que existe isso em nosso contexto, mas eu acho que nós não devemos considerar, porque nós sabemos o que são os presbiterianos, quem são os presbiterianos na história. Então, não subscrever os padrões de fé de Westminster não são presbiterianos. Beleza? Então, é assim que eu penso. Tá? E ele fala bem assim: além disso, as confissões de batistas do século XVII são reformadas. Os escritos do Dr. John Gill são reformados. Muito bem.
Eu vou terminar de ler aqui algumas partes da resposta ainda, que fala assim: homens como John Owen, Charles Spurgeon, John Gill e, mais recentemente, James Leo Garrett, Jr., no caso, possuem uma posição diametralmente oposta a esta. Não é? Então, antes de terminar aqui, eu vou só comentar essa parte final da primeira parte da resposta dele, ou do comentário dele, e o início da outra. Então, meu irmão, o grande ponto aqui, que eu queria que ficasse claro, não sei se eu não estou conseguindo talvez expressar o que eu quero dizer, mas eu estou defendendo desde o começo, não é, a confessionalidade das igrejas reformadas, tá? Eu vou fazer sempre a opção, não é, pela fé da igreja, não é, nunca por aquilo que teólogos particulares defendem. Não é? Sim, John Gill, não é, Charles Spurgeon, John Owen, todos eles foram grandes homens de Deus, homens piedosos, não é, dos quais eu não tenho condições de me comparar em termos talvez de piedade ou de patamar intelectual, não é? Eu não estou no patamar deles, sou ainda muito jovem nesse sentido. Só que, apesar desses homens terem um peso muito grande para nós cristãos, porque é claro que o que é feito no cristianismo traz repercussões, né, para toda a cristandade no sentido geral, e com certeza eles cooperam muito, não é? Nos beneficiam muito, graças a Deus pelos dons que os irmãos receberam, não é? Como teólogos, como pastores, como líderes. Mas ainda assim, o que eles definem, o que eles determinam, o que eles defendem, não determina a fé das igrejas reformadas. Eu queria que o irmão entendesse isso, porque eu não estou me colocando como base para dizer o que é uma igreja reformada. Talvez possa ter parecido isso, que eu estou, mais ou menos determinando o que é e o que não é uma igreja reformada. Mas não é isso que eu estou fazendo. Eu não estou determinando. Eu estou apenas pegando a história, tá? A herança confessional registrada, guardada, preservada, e apresentando como sendo prova, demonstração do que são as igrejas reformadas, do que é uma igreja reformada. É isso que eu estou fazendo. Então eu não estou falando a partir de mim mesmo, tá bom? Mas a partir das confissões. Então, olhar para a história, olhar para a confessionalidade da igreja, isso para mim tem que acabar com o debate, certo? Então, eu respeito demais tais teólogos, mas eu sempre vou ficar com as confissões da igreja. Por quê? Porque as confissões das igrejas reformadas, elas não são o fruto de teólogos particulares, certo? Elas são a herança da fé confessada pela igreja, certo? Então, teólogos reunidos revisaram esse documento, juntos em sínodos, subscreveram, confirmaram, aceitaram, aprovaram tais documentos, certo? Então, isso para mim tem peso. O que teólogos particulares fizeram, para mim também, claro, tem peso, tem muita importância, mas entre um teólogo particular e a tradição registrada da igreja, eu fico com a tradição da igreja. A tradição reformada que está registrada, essa herança aqui, tá? Então, eu dou ênfase a essa questão, tá bom? Porque quando nós olhamos para esse documento aqui, tá? Talvez o debate se concentre mais no contexto da ilha, por causa da questão do depois da Assembleia de Westminster e tudo. Mas o meu caso aqui eu subscrevo essa tradição, tá bom? Eu faço parte dessa tradição, essa aqui é a minha herança confessional. E quando nós lemos aqui na capa, e eu estou falando só por alto, mas os irmãos sabem muito bem o que significa, são as 3 formas de unidade das igrejas reformadas. Então, no século XVI, antes, digamos assim, do Sino de Dort, que foi só para revisar confissões, porque os arminianos queriam realmente acabar com a confessionalidade da igreja, para que os pastores tivessem liberdade de pregar o que quisessem pregar. Mas eles revisaram a confissão belga e o catecismo de Heidelberg, ou seja, que já eram 2 formas de unidade das igrejas reformadas. Ou seja, as igrejas reformadas, elas realmente abraçaram esses documentos confessionais como sendo a doutrina correta da igreja. Tá bom? Então, os teólogos do Sino de Dort, no século XVII, finalzinho do XVI e início do XVII, eles subscreviam tais documentos, tá? Que contém a mesmíssima doutrina, com aplicações diferentes, porque um é uma confissão de fé e o outro é um catecismo. E esses mesmos teólogos também foram os que defenderam a verdadeira doutrina da salvação contra os arminianos.
Então, basicamente, o que nós temos no Sínodo de Dort, especificamente nos cânones de Dort, tá? Aquilo que as pessoas geralmente resumem como simplesmente 5 pontos do calvinismo, isso aí, não é, foi defendido, foi formulado como defesa da verdadeira doutrina da salvação pelos teólogos que eram delegados das igrejas reformadas, que subscreviam a Confissão Belga, o Catecismo de Heidelberg, não é, e após o Sínodo, a conclusão do Sínodo, fechando nas 3 formas de unidade, passaram a subscrever tais documentos. Certo? Quando eu penso em tradição reformada, os irmãos respondem aí, né? Os batistas subscrevem isso? Não, não subscrevem. Os batistas, não é, que são aliancistas, certo? Eles subscrevem a Confissão de Fé Batista, não é? E outras confissões, como foram apresentadas aqui, que também são batistas, não é? E fiéis nesse sentido, mas não subscrevem as 3 formas de unidade das igrejas reformadas. Logo, não é? Eles não são das igrejas reformadas. Não são igrejas reformadas, não é? Baseada nesse contexto aqui, nessa tradição. Entendeu? E isso não impede os irmãos de dizerem que são reformados. E eu não vou discriminá-los por conta disso. Mas eu preciso responder a essas questões, por quê? Porque em nosso contexto, o nome reformado caiu em descrédito, já está caindo na verdade. Por quê? Estão relativizando o nome demais. Então, quando eu, como um reformado confessional, que conheço a minha história, não é? Sei muito bem da minha herança confessional, não é? Sei que, desde o século XVI até aqui, tais documentos são subscritos, são defendidos, guardados e usados nas igrejas. Até hoje. Isso não mudou. Então, nós estamos vendo uma tradição que vem do século XVI e que permaneceu intacta até aqui. E eu vejo pessoas, não é, falando sobre igreja reformada, desconhecendo isso ou rejeitando isso. Eu não consigo olhar para grupos assim, para denominações e dizer que são reformados, não é? Baseado nesse contexto aqui. É disso que eu estou falando. Dessa tradição aqui. Ó. Não é a tradição da ilha. Não é? Não é a tradição da ilha. Nós só chamamos os presbiterianos de reformados por causa dos padrões de fé de Westminster. Eles são nossos irmãos, não é? E têm confissões irmãs também. Por quê? Porque os padrões de fé de Westminster, eles não rejeitaram isso aqui. Não. Eles até desenvolveram, não é? Produziram uma teologia um pouco mais madura, um pouco mais específica, mais lógica, talvez mais objetiva. Nosso contexto era muito mais pastoral, não é? O deles realmente exigiu algo muito mais elaborado, digamos assim, certo? Eles acabaram avançando, talvez, para territórios que nós não chegamos como reformados, certo? Mas ainda assim eles não abriram mão, não é, do coração da doutrina reformada. Não abriram mão, tá bom? Não abriram mão de jeito nenhum. Não é? E quando eu falo de coração da doutrina reformada, é justamente a teologia da aliança. E aí o irmão pode falar, mas nós batistas, não é, que dizemos que somos reformados, também somos aliancistas, sim. Mas a doutrina da aliança da Igreja Batista não é a mesma doutrina reformada. São doutrinas do pacto, mas elas são diferentes. Por isso que as consequências, não é, ou as implicações delas para os sacramentos é diferente. Não é? É diferente. Mas eu espero que o irmão esteja entendendo, tá bom, irmão Rafael Ferreira? Quero que o irmão esteja entendendo, tá bom? Eu não estou tratando vocês, os batistas confessionais aliancistas, como se vocês fossem menos crentes. Não. Se isso ficou subentendido, me perdoe, não é esse o meu objetivo. Eu quero que entenda que eu estou falando disso aqui, ó. Tá? Não tem como negar essa história, essa realidade. Nós estamos aqui ainda, desde o século XVI. As igrejas reformadas permanecem, sua herança está aqui, não é registrada. Beleza? Vai ficar bastante claro. Não é? Então, sempre vou optar não por teólogos particulares, mas sempre pelas tradições, pelos documentos da igreja, né? As confissões da igreja. Por isso que não é, nós não temos uma confissão de Calvino, propriamente dito. Porque não é Calvino como teólogo da Reforma, o grande teólogo da Reforma, e da Reforma reformada, digamos assim, não é? Ele cooperou, ele iniciou, organizou a coisa, beleza. Mas as igrejas, reunidas com seus oficiais, deveriam reconhecer, elaborar confissões a partir disso também para as suas comunidades. Porque o que importa, nesse sentido, para nós reformados, é a confessionalidade. Isso aqui é fruto de sínodo, é fruto de concílio, não de teólogos particulares, tá bom? Embora eles tenham peso para nós, eles não são determinantes nesse sentido. Ficamos sempre com as confissões. Não é? Uma prova disso é que, por exemplo, nós não estamos proibidos como reformados, não é, de pensar
ao nível, por exemplo, dos padrões de fé de Westminster, não é? Nossos documentos são infralapsarianos, por exemplo, e nós não abordamos em nossos documentos vários assuntos. Os padrões de fé de Westminster são muito mais específicos, detalhistas, e tem muitos assuntos que são abordados além dos nossos, não é? E muitas vezes eu estou lendo ali e eu concordo com eles. Só que em termos de subscrição confessional, é isso aqui. É isso que prevalece para mim, tá bom? E para os pastores reformados. Beleza? Continuando aqui agora, porque aqui é um ponto um pouco mais complicado. Ele fala então, vamos lá. Homens como John Owen, Charles Spurgeon, John Gill e mais recentemente James Leo Garrett Jr. possuem uma posição diametralmente oposta a esta. Inclusive, James Garrett, na sua obra magna, não é, Teologia Batista, defende que os batistas são os verdadeiros reformados. Aqui começou a complicar, meu irmão, porque como assim os verdadeiros reformados, né? Eu queria que o seu irmão pudesse explicar melhor isso depois, né? Porque para mim ficou bastante estranho. Os verdadeiros reformados, não é? Os verdadeiros reformados, fica difícil entender isso aqui. Eu já falei, temos uma tradição do século XVI. Aí vem os batistas no século XVII e eles são os verdadeiros reformados. Como assim? Fica difícil compreender isso, né? E ele fala, justamente pelo simples fato de não terem mantido as doutrinas romanas, tais como os que se dizem reformados. E isso aqui para mim foi bastante pesado, né? Porque, é claro, eu não tô com raiva, né? Nem se preocupe com isso, por favor. É uma questão de opinião do irmão e tal. Então eu respeito. Mas como assim os batistas são, segundo a visão, né, do James Garrett, são os verdadeiros reformados, certo? E você coloca aqui, não é, que como os tais que se dizem reformados. Então, a nossa tradição reformada do século XVI, registrada aqui, não é, preservada até hoje, são confissões, na verdade, não é, de pessoas que se dizem reformados. Então, vocês vieram depois, mas nós aqui somos usurpadores. Porque parece que é isso, não é? Então, se a visão do James Garrett, né, está correta, por mais que os batistas tenham vindo depois, na verdade nós, não é, da tradição reformada inicial, somos usurpadores. Então, isso aqui foi bastante pesado, tá? Bastante pesado, não é? E outra, há uma acusação aqui, além de não sermos verdadeiros reformados, né, mas sim os batistas, não é? Que nós mantivemos doutrinas romanas. Doutrinas romanas, é isso mesmo, não é? Dentre estas, o pé do batismo, ceia sacramental e governo monárquico. O nosso sistema de governo continua sendo, eu não sei se o irmão está falando isso aqui, o governo da igreja, né? Então, nosso governo é presbiteral. Não sei se é isso que o irmão está querendo dizer aqui, mas é presbiteral, tal como os presbiterianos, por exemplo. Mesma coisa. Com poucas diferenças, realmente, poucas ressalvas. Então, pé do batismo, ceia sacramental. Então quer dizer que nós reformados do século XVI, não é? Nossa tradição, nós mantivemos uma doutrina romanista, quer dizer que nós fizemos um Ctrl-C, Ctrl-V da doutrina católica romana. E isso sim é um tipo de acusação, não é, que, assim, entristece. Porque é pesado, muito pesado ouvir isso, né? Porque, como assim, cara? Você tá dizendo com isso que... Quem pensa assim, no caso, né? Tá dizendo com isso que não existe uma teologia pedo-batista reformada? Nós só copiamos os católicos romanos, mantivemos o que já era praticado por uma questão de mero costume? Como assim? Eu acho bastante estranho, porque as igrejas reformadas, né, nunca olharam para a igreja católica romana com esse olhar que geralmente os evangélicos olham, né? Existe uma rixa muito feia, né, de evangélicos, e olha que muitos reformados, Guido de Brès, né, autor de nossa confissão, foi martirizado por conta da sua fé reformada, né? Mas mesmo assim, nós não desprezamos, não é, a esse nível tão absurdo que os evangélicos desprezam a igreja católica romana. Nós ainda vemos como igreja, não como uma seita. Uma igreja que está desviada, afundada em heresia, com certeza, não é? Mas ainda assim é uma igreja desviada, sempre com ênfase nisso. E por conta disso, nós não precisamos, só porque fala-se em catolicismo romano, desprezar tudo, né? Mas eu queria dizer para o irmão que nós temos uma teologia vasta, não é?
de quase 500 anos do pré-do-batismo. Os teólogos, né, não colocaram, colocaram isso nas confissões e as igrejas não subscreveram isso à toa. Não foi um Ctrl-C, Ctrl-V, houve muita reflexão, muito debate, e a teologia produzida para isso. Então é lamentável, não é? Porque tanto os teólogos de Dort, não é? E até anteriormente todos os pastores reformados, não é? Do continente, como também os teólogos de Westminster, não é? Falaram a mesma coisa com relação, não é? Ao pé do batismo. Então todos nós, começando com Calvino até a Assembleia de Westminster, estamos todos, né, na verdade, copiando, não é? O pé do batismo católico romano. Lamentável ter que ler uma coisa dessa. Infelizmente, realmente isso aqui não é correto, irmão. Eu respeito a sua opinião, mas está muito errado isso aqui. Tá? Muito errado. Além de você poder ler João Calvino, eu acho que já deve ter lido, né? E os demais teólogos reformados, que vão ser todos pedobatistas, tá? Os que são membros das igrejas reformadas, delegados das igrejas reformadas, todos pedobatistas. Ainda tem a questão aqui, ó. Um dos autores do Catecismo de Heidelberg, né? Zacarias dos Sinos. Também leia o Catecismo Maior e Menor dele, tá? Tem muito material mostrando isso, tá bom? Para concluir aqui, então, a resposta do irmão. Comentário. A fundamentação na confissão é comum entre muitas tradições, dentre elas a batista. A maior confissão é a de 1689, além de muitas outras posteriores. É claro que o irmão pode discordar, mas é preferível ficar na corrente de homens como Gill, Spurgeon e Owen. Ponto. Esse é o ponto que nós vamos discordar com força, meu irmão. Eu prefiro as confissões. Nunca eu vou ficar na posição de John Gill, Spurgeon e Owen. Eu só vou estar com esses irmãos até o fim se eles, não é, subscreverem as confissões. Se eles tivessem subscrito as confissões, eles seriam, nesse sentido, mais pesados, não é? Teriam mais peso para mim. Mas porque eles são teólogos que estão pensando a parte das confissões muitas vezes, ou então deixando as confissões de lado, eu vou ficar com as confissões, sempre, tá bom? Essa é a herança da nossa comunidade, desde o século XVI. É disso que eu estou falando. Eu espero que o irmão tenha entendido agora o que eu quero dizer. Não se sinta, por favor, ofendido, nem se sinta como se eu estivesse tratando os batistas, não é? Aliancistas, monegistas, ou como o irmão queira, reformados, como se vocês fossem inferiores, menos crentes, menos piedosos, não é? Fossem infiéis. Não é isso. Nós somos irmãos em Cristo. Mas eu vou ficar sempre usando, não é, a tradição registrada, a herança confessional das igrejas reformadas. É disso que eu estou falando, desse contexto aqui. Tá bom? E depois, algum presbiteriano, se quiser falar a respeito da sua própria tradição, o canal está aberto para também esclarecer essas coisas, não é? Ok? Então, meu irmão Rafael Ferreira, eu espero ter esclarecido, né? Um vídeo meio comprido de 23 minutos, mas espero ter esclarecido, tá bom? Qualquer coisa, meu irmão, fica à vontade para poder perguntar, ou para questionar, ou para discordar também. Tá certo? Deus abençoe. Muito obrigado, meu irmão.